que a gente não está só, assim como o Senhor prometeu que nós não estaríamos só, ó Pai. Eu te peço, Deus, que o Senhor abençoe cada um onde cada um estiver nesse momento, que nós possamos sempre ser alimentados pela tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém. 2 Coríntios 5. Sabemos que, se for destruída a temporária habitação terrena que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Enquanto isso, gememos, desejando ser revestido da nossa habitação celestial, porque estando vestidos, não seremos encontrados nus. Pois enquanto estamos nesta casa, gememos e nos angustiamos, porque não queremos ser despidos, mas revestidos da nossa habitação celestial, para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Foi Deus que nos preparou para esse propósito, dando-nos o Espírito como garantia do que está por vir. Portanto, temos sempre confiança e sabemos que, enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes do corpo e habitar com Jesus. Por isso, temos o propósito de lhe agradar, quer estejamos no corpo, quer o deixemos. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Uma vez que conhecemos o temor ao Senhor, procuramos persuadir os homens. O que somos está manifesto diante de Deus e esperamos que esteja manifesto também diante da consciência de vocês. Não estamos tentando novamente recordar-nos a vocês, porém, recomendarmos a vocês, porém, lhes estamos dando a oportunidade de exultarem em nós, para que tenham o que responder aos que se vangloriam das aparências e não do que está no coração. Se enlouquecemos, é por amor a Deus. Se conservamos o juízo, é por amor a Deus. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. Aleluia. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. De modo, ó glória, que de agora em diante a ninguém mais consideramos o ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora já não consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. Tudo isso, porém, provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo,
como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Aleluia! Assim diz a palavra do Senhor. Meu Deus, é muito forte, né? Porque Deus tinha um propósito. Eu posso falar, Grazi? Não sei se eu posso falar. Deus Sim, tinha, amiga. porque Deus Fala. tinha um propósito, né, para criar um povo, né? Para criar filhos formados à sua imagem, né? E que refletissem a justiça e a santidade. Por isso ele enviou Jesus para esse mundo, não é mesmo? E aquilo que a lei foi incapaz de fazer por estar enfraquecida, né, pela carne, meu Deus fez, né, enviando o seu próprio filho. E a semelhança de nós, né, ele fez, né? Fez ele como oferta mesmo pelos nossos pecados. Isso é forte, né? Mas ele condenou, né, o pecado na morte dele. Ha! Assim, assim nós somos, né? Totalmente libertos, plenamente. Meu Deus. E hoje a gente pode viver não segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque hoje somos seres espirituais e vivemos o Espírito, né? Ele se esvaziou, ele foi até o inferno, pegou a chave da vitória, trouxe para nós e hoje nós podemos regozijar naquilo que ele fez e hoje nós podemos, né? Nós podemos viver essa glória maravilhosa. Nós podemos viver o que é necessário. Nós podemos viver segundo a imagem e semelhança. E isso é muito forte também, né? Porque hoje a gente tem uma relação direta. A gente não precisa pedir, como no tempo da lei, para que alguns sacerdotes, alguém nos orientasse. Claro que a gente tem hoje os nossos pastores como os nossos orientadores, como alguém que pode nos apoiar. Nós temos as irmãs, os ministros, nós temos tantas pessoas que podem nos ajudar dentro da palavra de Deus, mas hoje, se a gente se sente sozinha só porque a gente quer, porque hoje a gente tem o Espírito Santo de Deus que habita dentro da gente, a gente tem um canal direto com Jesus, com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, hoje, por causa dessa aliança, né? Porque um botou o pecado no mundo e um, que foi Jesus, tirou todo o pecado e tudo do mundo, né? Que é isso aqui. E trouxe para nós a vida, trouxe para nós tudo. Nós temos livre acesso a tudo, é só a gente se movimentar e nós temos a direção direto, né? E ele diz todas as coisas, né? E ele diz que tudo isso provém de Deus. Está escrito aqui na palavra dele, eu achei lindo isso. Mas o que mais que me deixa muito feliz, na verdade, ai, a Bíblia inteira me alegra, né? Porque eu sempre vejo algo de bom, de produtivo, de realizador, de fácil acesso e que nos faz prosperar espiritualmente, financeiramente. Eu não consigo ler a Bíblia não vendo tudo isso, mas eu acho lindo quando ele diz assim:
as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas, e a gente tem mesmo que acreditar nisso, que surgiram coisas novas. E dentro dessas coisas novas, ele diz logo na sequência: tudo isso provém de Deus. Meu Deus do céu, isso é muito forte, porque se provém dele é bom, perfeito e agradável tudo para nós. A gente que às vezes é meio complicadinho e deixa as coisas complicarem na mente, e aí ela vem para o corpo, para as emoções, né? Às vezes a gente é que complica tudo, mas Deus diz que nele, por ele, para ele, nós podemos todas as coisas e tudo se torna mais fácil quando a gente se achega ao coração do Pai. E isso é muito lindo de ver. E quando ele diz que ele nos reconciliou, meu Deus, é forte isso, né? Porque ele nos deu o ministério da reconciliação. Então, como ele é amor puro, nós sabemos que nós agora, por causa de tudo isso que ele fez por nós temos que correr atrás de amar pessoas, de reconciliar pessoas a esse ministério que é Jesus Cristo. Trazer as pessoas para a luz, trazer as pessoas para a verdade, tirar, assim como nós fomos tirados da escuridão e do caos, ajudar pessoas a encontrarem esse mesmo caminho que é Jesus. Esse é o grande ministério de Jesus. Ele veio só para isso, para nos reconciliar com Deus Pai e para nos usar hoje que nos reconciliamos, para nos usar com todas, para todas as pessoas se reconciliarem com Ele, para tirar a pessoa do caos, tirar elas das mãos de Satanás e trazer elas para a luz, para o caminho, para a verdade, para a vida que é o nosso Senhor Jesus. Amém? Era isso que eu tinha para, depois da leitura, para deixar para vocês. Porque eu sei que todo mundo deve querer falar algo, porque isso é muito forte e cada um enxerga, vê, sente e fala de uma forma que acrescenta no coração de cada um de nós. Amém? Deus abençoe todas. E as abençoe na prática da palavra. Amém. Fala, Derbe. Vou aproveitar aqui que eu tô com internet. A gente que vai para o interior de Goiás, minhas irmãs, é assim. Gente, é muito lindo esse capítulo, porque ele fala da nova criatura, né? Nós somos essa nova criatura, nós somos novos seres criados, nós não somos melhorados, sabe? Porque a gente às vezes vê na ciência, né, alguns experimentos, porque nós vamos melhorar aqui, porque nós vamos otimizar aqui o nosso aparelho celular, a gente clica lá, porque hoje ele vai atualizar aqui. E nós fomos esses que Deus a partir do momento, né, que nós escolhemos andar com Jesus, né, aceitar Ele, nós somos nova criatura. Então, assim, não é melhorado, é tudo novo, sabe? E isso precisa entrar dentro do nosso coração de forma a renovar mesmo as nossas esperanças, porque a nossa esperança é essa, não tem outra esperança, sabe? A gente pode olhar para os lados e ver assim, igual o assunto do momento agora é traição. Mas aí a gente fala assim, mas na minha família não tem essa traição. Mas às vezes a gente trai a nós mesmos, né? Com os nossos. A gente coloca algo, e a partir de segunda eu vou começar a dieta, né? Segunda eu vou fazer exercício físico. E aí a gente vai traindo, né? Os acordos
que a gente vai fazendo conosco mesmo. E aqui fala de nós pegarmos e é como se a gente fizesse um pacto, né? Um, fizesse uma rendição total, uma reconciliação, essa é a palavra, né? Reconciliação com esse ministério de Jesus, porque foi isso que Jesus veio fazer, né? Reconciliar. Esse pensamento que tá vindo aqui agora, é toda hora, gente, é toda hora vem um pensamento querendo é, entrar para dentro, sabe? Existe uma frase que fala assim: você não pode impedir que os passarinhos voem sobre a sua cabeça, mas você pode impedir que eles façam ninhos, sabe? Então, é aquele negócio, ver uma vez você não consegue ficar imune. Então, nós vamos ver algumas coisas, né? E isso fala do adultério, né? Jesus falou: se você desejou no seu coração, você já adulterou. Então, assim, a lei que Jesus trouxe, né? A nova aliança que Jesus trouxe, ela é muito mais pura, ela é muito mais é, incorruptível, né? Vamos dizer assim. Então, assim, se nós olhamos para alguém de maneira impura, nós já estamos pecando. Então, nós precisamos levar esses olhares, né? Esse segundo olhar, passou o olhar no meu feed ali, né? Passou no meu feed. Eu olhei uma vez, beleza. Agora, o segundo, você olhar de novo, gente, você ir lá, procurar, isso daí nós precisamos afastar, que é você, sim, afastar que isso faça ninho em você. E aí nós vamos entrar nesses embaixadores de Cristo. Então, eu vou falar assim para a Aline, né? Minha irmã, você é uma embaixadora, você é uma embaixadora. Então, tá toda esse problema nacional, com embaixadas aí, e nós sabemos o tanto que isso é como se você jogasse uma bomba no ar, né? Então fica aquele negócio assim, a gente fica temeroso, o que, é que vai acontecer com o Brasil? É para estocar de comida, não é? E você fica isso por quê? Porque as relações, elas estão corrompidas. E aí, nós, como embaixadores do reino, nós fazemos uma contracultura. E embaixador é assim, ele não pensa o que ele pensa. Ele fala assim: o que você come? Aí você vai consultar qual que é a cultura do meu país com relação à comida. E é isso que nós precisamos consultar. É todo dia que vai bater na nossa porta, para que nós possamos realmente viver essa nova criatura, essa nova vida em Cristo. É para mim, é para você, é igual a Glaucia falou aqui, não tem intermediário, é você, acabou aqui o estudo, você fala assim: eu quero ficar mais um pouquinho com Jesus, eu quero ouvir mais dele, eu quero agora apresentar as minhas questões, porque as irmãs falaram de algumas questões, falaram de questões nacionais, falaram de questão de traição, mas eu não tenho traição na minha vida, mas Senhor, passa o scanner no meu corpo, passa o scanner nos meus pensamentos, passa o scanner nas minhas emoções. E aí, o que não está alinhado com esse reino, com essa cultura, eu como embaixadora, eu não penso de mim mesmo, sabe? O embaixador, ele tem uma constituição para ele seguir. Ele precisa dessa constituição. E é essa constituição que nós seguimos, sabe? Nossa Constituição, ela possui 66 livros. E ela tem um Antigo e um Novo Testamento. Então, é essa a nossa Constituição. O que, que a Bíblia fala a respeito disso que eu estou passando? O que, que a Bíblia fala a respeito dessa relação que eu estou passando? Por quê? Porque é nessa Constituição que nós vamos buscar. Nós não vamos buscar, vou rolar o feed aqui e ver algo para mim, não. A gente busca na Constituição. A Rosana está lá na Inglaterra e ela sabe que lá é uma Constituição, aqui no Brasil é outra Constituição, e no Reino do Céu, gente, não é a Constituição da Inglaterra nem do Brasil, é a Constituição do Reino. Então, Deus, ele pensa de forma diferente, enquanto a gente pensa assim, tal pessoa fez isso com você, minha irmã, sabe? Essa pessoa merece isso, isso e isso.
Aí a gente fala, merece mesmo, merece mesmo, irmã, merece mesmo. Isso é o que ela merecia, mas no Senhor é outra coisa, porque é um reino do amor, não é um reino de aceitar tudo, gente. Não, esse reino de amor, sabe? É isso que Paulo estava combatendo, inclusive. Paulo, lembra vocês, a gente leu 1 Coríntios, Paulo me enviou uma carta. E nessa carta, gente, ele descascou. Ele descascou. Quando a gente começa a ler aqui 2 Coríntios, já é a segunda carta, ele já tinha enviado o Tito. O Tito foi lá e ele ficou com medo do que eles iriam fazer com o Tito, porque Paulo já tinha mandado uma carta bombástica, assim, né? Aí ele manda um enviado que é Tito. E ele pensa, pode acontecer o que for com o Tito, gente. Pode acontecer o que for, até ele perder a vida. E aí Paulo fala, eu estou muito feliz, porque Tito voltou com excelentes notícias, porque ele falou que vocês receberam essa carta, e essa carta introjetou em vocês, e vocês se arrependeram dos seus maus caminhos. Então essa carta que nós estamos lendo hoje, que é 2 Coríntios 5, ela precisa introjetar em nós, e nós entendermos que nós vamos reconciliar. Então, quem que eu posso reconciliar hoje? Que amizades que estão rompidas, que eu posso reconciliar hoje? Aqui fala que o penhor é o Espírito Santo, que é aquele que foi colocado, selado no nosso coração. Então, eu tenho esse penhor, sabe? Onde eu chego, chega esse penhor. Então, se eu chego numa farmácia, igual eu cheguei esses dias, tinha uma mulher gritando lá com a vendedora, eu já vou fazer, Senhor, eu já começo a orar, o que que eu tenho que fazer aqui? Eu não sou mais passivo, eu sou uma embaixadora do reino, sabe? Eu não vou lá colocar lenha, eu vou lá colocar panos, vou lá abraçar essa pessoa. Gente, às vezes só de você abraçar, sabe? A pessoa revela o que que está dentro dela, que ela está ali, é porque está uma dor, é porque está, é, sabe? Tirando a pessoa do sério, uma dor física que está tirando a pessoa do sério. Então, gente, nós somos essas que são as embaixadores, e é nele que nós temos a justiça. E nós vamos, sim, não olhar pelo que nós vemos, porque o nosso olhar, ele nos engana, mas nós vamos olhar para esse Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, e falar: Senhor, eu confio em ti. Eu confio em ti, eu confio em ti para me salvar, mas eu confio em ti hoje para uma vida plena. E amanhã eu vou confiar em o Senhor de novo para uma vida plena. E assim isso vai impactando as pessoas. Porque a gente pensa, vamos salvar o país, mas o país é feito de pessoas, que é feito de famílias. Então vamos salvar as pessoas que estão ao nosso redor e as famílias que estão mais próximas de nós, a partir da nossa. Amém? Vou falar um pouquinho. Eu me lembrei sobre o que a gente fala muito, né? Sobre o que é trabalho e o que é emprego. E às vezes nós nos deparamos, né, com algumas reuniões nossas, de nossas irmãs, enfim, e a gente escuta assim, eu não tenho trabalho. Tá aqui. A gente tem um trabalho, a gente tem um trabalho que Deus deixou para todas nós. Todos nós cristãos temos um trabalho. E o trabalho dele está aqui, ó, por meio de Cristo, está lá no versículo 18. E tudo isso vem de Deus, aquele que nos trouxe de volta para si por meio de Cristo e nos encarregou de reconciliar outros com ele. Esse é o nosso trabalho. Então, por mais que você esteja em uma empresa, você tenha um chefe, você tem um outro chefe, que é o seu Senhor. Então, você está ali servindo aquele chefe, porque o seu chefe maior é o Senhor. Você serve com os dons que Deus te deu, aonde Deus te colocar, na tua casa, na tua família. É um serviço de reconciliar as pessoas com Deus, através daquilo que Deus depositou na sua vida. Revelar Cristo através da sua vida. Então, às vezes, a gente pode pensar assim, é o meu chefe da minha empresa quem me sustenta. Não. Você serve o chefe da sua empresa, mas quem lhe sustenta é o Senhor. O Senhor é quem lhe sustenta.
Inclusive, se o seu chefe estiver lhe pedindo coisas para fazer que não condizem com a nossa Constituição, que é essa, então você vai dizer, olha, isso daqui não condiz com o meu chefe, que é quem me sustenta. E aí você vai se desvinculando daquilo ali, né? Sendo quem você foi feito para ser, reconciliar, trazer as pessoas ao arrependimento, sendo filha de Deus, aonde Deus lhe colocar. Eu me lembrei muito disso, sobre a questão de trabalho, emprego, né? Sobre salário, sobre quem que realmente nos sustenta. Eu me vim trazer a nossa memória de quem nos sustenta, quem é o nosso verdadeiro provedor. Quem foi que nos encarregou por um serviço? Então, quem nos encarregou por um serviço, que é de reconciliar as pessoas com Ele mesmo, é quem nos sustenta. Ele é o nosso sustento, Ele é o nosso provedor. Então, que a gente nunca se esqueça disso, nunca. Nunca, nunca, nunca. Nós não vivemos por aquilo que a gente vê, pelo aparente, a gente não olha mais as pessoas segundo os pecados delas, segundo as coisas que elas fazem, mas a gente olha para elas com uma visão. Qual é a visão? Eu desejo lhe reconciliar com o Deus Altíssimo. Eu desejo que você saiba que esse Deus morreu por você. O que você vai fazer com isso, né? É o Espírito Santo quem convence. A gente tem que entender que essa parte é do Espírito Santo, do convencimento, mas a nossa é de revelar. A nossa parte, nós somos encarregados de revelar Cristo, mas a parte do Espírito Santo é do convencimento. E muitas vezes a gente está querendo fazer a parte do Espírito Santo e não fazendo a nossa parte. A gente quer convencer as pessoas do pecado, do juízo, e às vezes não estamos querendo fazer a nossa parte, que é revelar Cristo. É isso que eu tenho a acrescentar, meninas, só acrescentar, porque também tudo realmente que foi falado aqui foi para edificar. Amém. Eu queria falar. Ô, Grace, você podia ler aí para mim que eu estou dirigindo, do 1 ao 5? Leio. Esses eram os versículos que estavam na minha mente, Giovana. Sabemos Opa! que, se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna no céu, não construída por mãos humanas. Enquanto isso, gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação celestial, porque estando vestidos, não seremos encontrados nus. Pois enquanto estamos nesta casa, gememos e nos angustiamos, porque não queremos ser despidos, mas revestidos da nossa habitação celestial, para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Foi Deus que nos preparou para este propósito, dando-nos o Espírito Santo como garantia do que está por vir. Eu penso que tudo aquilo que o Espírito Santo fala ao meu coração, ele é em primeiro lugar para mim mesmo. E depois para eu abrir a boca e falar, que aí vai servir para alguns. Porque como a Maíle mesmo disse aí, é o Espírito Santo que convence. Então, tudo isso que foi pregado anteriormente, que é o amor de Deus e tudo que Deus quer que a gente siga, né? Revelando o reino dele e fazendo a reconciliação, se a gente não tiver certeza que nós estamos aqui temporariamente nessa casa que é habitada pelo Espírito Santo, para depois ganhar um corpo celestial e seguir para a eternidade, e que por isso a gente passa aqui as dores e as aflições, quer seja com a gente, quer seja com os nossos familiares, com os nossos amigos, vocês, minhas amigas, que passam os seus desafios. Eu penso que por isso que esses versículos estão aí nesse início,
que a gente tem que ter temor disso, que existe a eternidade em Cristo. Querer isso para a gente, para os nossos familiares, com a segurança e a confiança que Deus é Deus para curar ou para recolher, e a pessoa ser revestida com tudo isso que ele traz nesses primeiros versículos aí, para continuar a vida eterna. Então, é isso, assim, Deus tem falado fortemente com isso comigo. A gente tem passado momentos bem difíceis, né, com o meu pai, e meu pai é um homem bom a vida toda. Então eu penso isso, assim, a casa dele, o corpo dele, que é habitado pelo Espírito Santo, é até o tempo que Deus achar que depois ele tem que ser revestido por toda essa glória e partir. E se Deus achar que ele tem que ser curado, como ele está recebendo, detalhes em curas, né? Diante de toda a limitação que a velhice traz e as doenças progressivas trazem, mas a gente tem visto a mão de Deus, o cuidado de Deus através das pessoas que estão cuidando dele, da família, médicos, enfermeiros, cuidadores, principalmente. E para mim isso é cura. Para mim isso já é cura. E, e Deus hoje de manhã falou muito comigo em oração, e aí eu abro esse capítulo e venho falando sobre isso. E aí vocês vêm pregando sobre a reconciliação, sobre a pregação do reino. Mas aí eu fiquei pensando, esses 5 primeiros aí falam que primeiro a gente tem que aceitar e entender que essa casa nossa aqui, que a gente tem que cuidar, corpo, alma e espírito, né? Mas ela vai se desintegrar. E nós recebemos um corpo, né, celestial e viveremos na eternidade com ele. Então, assim, é muito forte isso, minhas irmãs, mas é real. Né? A finitude desse corpo é real. Então, em nome de Jesus Cristo, eu não sei se eu fui bem entendida, mas assim, consegui passar que o Espírito Santo falou comigo aqui. Mas é isso. Amém. Na verdade, eu só queria acrescentar diante do que a Giovana falou. Minha irmã, primeiro eu quero dizer que nós somos com você e com Ju nessa luta, nessa batalha, e nós sabemos que vocês são vencedoras. E eu quero dizer que ela falou uma frase muito forte aí, né? Que quando ela falou de que nós estamos aqui, na verdade, ela quis dizer, nós estamos aqui só de passagem, só para fazer algumas coisas, porque a gente tem um lugar muito melhor, muito maior, muito. Sim, E eu acho que, olha, eu vou dizer, Giovana, muito obrigada por ter falado isso. Porque às vezes a gente precisa ser lembrada das coisas que a gente já sabe. A gente realmente está aqui só para acrescentar para as pessoas, para Jesus, porque é tudo passageiro. Muito obrigada, eu só queria dizer isso. Esse capítulo fala muita coisa forte, importante para a gente, né? Acho que cada versículo dá um período aqui de 1 hora para a gente ser abençoada pelo Senhor, né? Mas assim, o que mais foi forte para mim, que é algo que eu tenho vivido muito, que até ontem eu estava falando sobre isso, que é a confiança no Senhor, né?
e por que que às vezes é muito difícil a gente confiar, a gente descansar, a gente estar mais em espírito do que na carne, né? Porque nós ainda estamos aqui, nesse corpo que é corruptível, né? Que nunca vai se converter, que nunca vai concordar com o que Deus planejou para nós. Então, esse capítulo, para mim, fala da gente buscar viver mais em espírito, né? E é um desafio diário para a gente viver em espírito, justamente porque nós estamos num corpo, né? Mas é o que eu vejo que o Senhor nos chama para viver em espírito e a gente levar isso para as pessoas também. Não é só para nós, é para aonde nós vivermos, aonde nós convivermos no nosso dia a dia, a gente poder apresentar, né, esse caminho. Por isso que ele fala que nós somos embaixadores de Cristo, nós somos representantes, nós temos que ser cartas vivas mesmo, a gente tem que mostrar para as outras pessoas, transmitir para as outras pessoas a palavra do Senhor. A gente tem que, às vezes a gente vai ser, em algum lugar, a palavra do Senhor. Esses dias eu estava recebendo mensagem no privado do OLX de algumas coisas que eu coloquei à venda, e eu não falei nada para a pessoa, ela só me perguntou umas informações, e eu falei, bom dia, tudo bem? A pessoa nem falou bom dia, nada, já foi perguntando logo sobre o objeto lá. E aí eu fui e respondi ela a dúvida dela. E aí depois no final ela falou assim: "Você é cristã? Você crê em Jesus?" Aí eu falei: "Ai, mas eu não falei nada, né? Assim, que pudesse significar isso, né? Que pudesse transmitir isso." E aí eu falei: "Sim, eu creio em Jesus, sim." Aí eu fiquei perguntando para o Senhor, né? Eu falei, Senhor, mas da onde que ela percebeu isso, né? Porque hoje as pessoas, pelo que eu vejo, elas mal falam oi, bom dia, boa tarde, tudo bem? Ela já fala logo direto o que ela quer falar, né? E talvez isso já não é muito comum de você chegar na pessoa e já ter uma conversa mais amorosa, mais acolhedora, né? E talvez aquela fala que eu disse, oi, bom dia, tudo bem com você? E falei o nome da pessoa, possa ter transmitido isso para ela. Então, são pequenas atitudes que a gente faz que a gente consegue, né? E não é por nós, é pelo Espírito Santo que habita em nós, que isso é percebido, né? Então, a gente tem que sempre realmente lembrar, como a Gláucia falou aqui, de que nós estamos aqui para levar a palavra de salvação, de cura, de transformação, de amor, de esperança, de fé, de confiança no Senhor. Por isso que ele fala que vivemos por fé e não pelo que não vemos, né? Não pelo que não é possível de ver. Então, essa é uma mensagem que tem me alimentado todos os dias, porque eu, por muitos anos, eu vivi pelo que eu via e não pelo que eu não via. E mesmo lá atrás, já ter tido um encontro com o Senhor, já ter sido apresentado esse evangelho lindo, maravilhoso, mas no caminho eu fui me perdendo, eu fui esquecendo de quem é o Senhor e fui ficando muito mais na carne do que no espírito, né? Então, essa mensagem de hoje me trouxe essa lembrança maravilhosa do Senhor, esse experimento, né, de estar mais em espírito do que na carne, porque a gente só vai estar realmente plena quando nós formos para a glória do Senhor, né? Podemos viver já
uma parte da eternidade aqui, mas é muito importante a gente nunca esquecer desse papel que nós temos, que é levar o amor de Cristo para as outras pessoas, para onde nós estivermos, desde a nossa casa até qualquer lugar que a gente passar, hoje, amanhã e todos os dias. Então é isso, minhas irmãs. Obrigada aí pelo momento. Mais alguém quer falar, meninas? Eu quero falar. Deixa eu deitar o celular aqui. A gente tô até lendo um livro que uma irmã aqui indicou, esqueci o nome dela agora. Mas ela indicou para mim um livro muito bom e fala justamente sobre a eternidade, né? Se nós estamos prontos para a vinda de Jesus, porque a qualquer momento o Senhor volta. E nós somos, que tem tocado muito assim no meu coração, falado muito, é que nós não somos da terra. Nós somos seres que está aqui na terra, mas o nosso lugar natural é o céu. Então é por isso que muitas coisas nos afligem, muitas coisas nos deixam chateado, mas que nós tenhamos a preocupação de pensar que a qualquer momento ele vai voltar. A qualquer momento o Senhor vem nos buscar. Pode ser de manhã, pode ser meio-dia, pode ser. Pois eu desviro aqui, que o meu celular não virou. Pode ser à noite. Então, igual as pessoas falam, vai demorar para o Senhor voltar. A vinda de Jesus não está perto. Só que, na verdade, nem os anjos sabem, nem Jesus sabe quando o Pai dele voltará para nos buscar. Mas que nós possamos estar preparados. É igual a Derby falou sobre esse testemunho muito forte, de que ela viu a mulher exaltada, ao invés dela botar fogo, ela foi acalmar, pediu direção para Deus. O que eu tenho pedido muito ao Senhor é que Ele se resplandeça a luz dele através da minha face, através das minhas atitudes. Porque eu fico o tempo todo, Jesus vai voltar hoje, eu fico inclusive pedindo, Senhor, volta, vem buscar a tua igreja, os dias estão difíceis, as notícias estão cada vez piores, mas nos ajuda a suportar a sua vinda, porque não tá fácil, não tá fácil. Mas eu tenho a plena convicção de que aqueles que creem em Cristo vão conseguir superar tudo isso que a gente está passando. Esse turbilhão de coisas, de emoções, de tudo. Então, que a gente possa ter o foco de sermos pessoas melhores e esperar a vinda do Salvador. Esperar a vinda daquele que deu o Filho, que deu a vida do próprio Filho para nos salvar. Então, que é igual a Aline falou também, que só dela falar, cumprimentar a pessoa perguntou se ela era cristã. Que a gente seja realmente as pessoas que não precisa falar que a gente é cristã. Que nós sejamos cristãos através da nossa vida. Porque, igual eu falo para meu esposo diariamente, ser cristão na igreja é muito fácil. Ser cristão com as pessoas de Deus é muito fácil. Nós temos que ser cristãos independente do lugar que a gente está. Seja no culto, seja em casa, seja onde for. Nós temos que ser cristãos. Então, que a gente resplandeça essa luz de Cristo, que a gente resplandeça o amor de Deus, que o Senhor nos dê sabedoria de resplandecer realmente a imagem e semelhança dele, porque é para isso que nós fomos criadas. E que a gente espere, assim, ó, preparadas, porque que nós precisamos estarmos preparadas para a vinda de Cristo. E que o Senhor cada dia nos capacite mais. E muitas pessoas, eu vejo muitas pessoas só orar, pedir, pedir, pedir. Não param um tempo para conversar com Deus, não param um tempo para falar, Senhor, fala comigo, fala comigo. Os dias estão tão acelerados, tantas emoções, tantas coisas, que o meu esposo acabou de sair, ele quer falar alguma coisa comigo, só que é igual eu falo para ele, primeiro é Deus. Primeiro é a minha reunião com Goiânia, que tem 3 anos que eu tô aqui, longe, né, que eu tô com vocês antes, já tem 3 anos que eu tô aqui na Bahia, mas eu falo para ele, aconteça o que acontecer, prioridade para mim é Deus. Problema não vai acabar, serviço não vai acabar, trabalho não vai acabar. Então a gente tem que pôr prioridade na nossa vida, porque eu quero ser sempre a prioridade do meu pai. Então, primeiro, ele é a prioridade da minha vida. Depois, eu sei que ele vai responder.
Então, que a gente não pare a nossa vida por causa das circunstâncias, não pare a nossa vida com Deus por causa do trabalho, dos problemas. Primeiro é Deus. Primeiro é Deus. Primeira coisa que eu faço, eu abro os olhos, dou bom dia, falo, Senhor, fala comigo nesse dia. Eu quero que o Senhor acalme meu coração para ouvir a tua voz. Gente, Cristo nos fez para nos relacionar com Ele. A gente não está se relacionando com Ele. A gente não para ouvir. A gente não para escutar o Senhor. O que o Senhor quer falar comigo? Senhor, 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 é isso, é isso, é isso, é isso. Vamos parar. Vamos desacelerar. Vamos ouvir o que Deus tem para falar conosco. E é isso que o Senhor tocou no meu coração para compartilhar com vocês, para falar com vocês. E quando eu quero falar alguma coisa que meu coração começar a acelerar, eu sei que é para eu falar. E que a gente continue resplandecendo a glória dele através da nossa vida, independente de qual horário seja, porque a gente não sabe quando o Senhor vai voltar. Então, que a gente seja exatamente a imagem e semelhança dele, independente da hora e do lugar. Porque a vinda dele vai ser assim, como um ladrão. Ele vai vir, quando a gente vê, não estaremos aqui mais. Vamos encontrar com ele nos altos, em nome de Jesus. Amém. Nós precisamos aceitar Jesus e fazermos as nossas vidas serem transformadas. E onde nós estivermos, gente, eu não estou falando de usar essa roupinha gola alta. Hoje eu estou aqui porque dentro do apartamento está frio. Não estou falando de usos e costumes. Eu estou falando de prática de vida, de honestidade, de temperamento, de ser servo, de amar ao próximo. É muito além. Embora faça parte também, e muita gente não gosta de falar disso. E eu não posso ter uma vestimenta como as pessoas no mundo, lá nos funk, usam. Não. Também, o corpo é templo do espírito, então eu tenho que zelar do meu corpo. Mas eu não estou dizendo de radicalismo, de gola alta, de manga comprida, de longo. Não, 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 não é isso. Vai muito além. E, às vezes, vou exemplificar isso aqui. Eu estou com uma amiga que está mentindo para o marido o tempo todo e escondendo certas práticas. Eu estou em um lugar falando que eu estou em outro. Eu estou ando dizendo que eu estou em casa. Isso é mentira. De quem é mentira? Senão do diabo. Se o diabo habita, o Espírito Santo de Deus não habita. É simples assim. Então nós temos que vigiar nas nossas práticas. E eu começo por mim. Quantas vezes eu já convertida, continuei brigando, temperando em casa, dando péssimo exemplo para as filhas, no momento onde eu tinha que ter domínio próprio. E a gente começa a ter intimidade com o Espírito, e o Espírito Santo de Deus vai nos mostrando que nós precisamos melhorar nisso ou naquilo. E é somente pelo Espírito. As cobiças, os joguinhos. Hoje tem muita igreja que entende, interpreta que é normal beber, que não é pecado. Ok, eu não estou dizendo sobre ser ou não ser, mas daí, toda reunião, eu tenho que ter bebida, eu começo a fazer apologia à bebida, eu tenho que começar a entender, isso é uma prática do bem? Isso é uma prática cristã? Deus está nesse jogo, nesse negócio? Então, é muito séria essa questão, porque quando Jesus morreu na cruz, ele morreu por todos nós. Por essa reconciliação, depende da minha aceitação. E essa aceitação implica, porque já foi dado aqui, inclusive, nós lemos aqui, ó, que nós gememos, que nós vamos nos despir das nossas vestes, que é do nosso corpo. Nosso corpo é passageiro. O corpo em glória está por vir. Mas quando Deus colocou o Espírito Santo à nossa disposição, isso já foi algo que foi dado, é o início da nossa reconciliação. O nosso caminhar todos os dias nessa transformação, nesse aperfeiçoamento, no que a Paula falou, aprender a ouvir a Deus. Nós falamos muito, nós pedimos muito, e nós buscando e pedindo, às vezes a gente não dá o tempo para ouvir a resposta de Deus. E são nas dificuldades, no meu entendimento, nas dificuldades e no silêncio de Deus é quando ele mais fala. E aí muitos desesperam,
muitos desistem e a caminhada não é concluída. Então, a salvação, ela já foi dada, porque Jesus já morreu. Agora, se eu vou continuar até o fim dessa trajetória, é comigo. É comigo. E Coríntios aqui, eu vou só pegar no fim. O último capítulo foi, eu acho que eu li até o 21, né, que eu não peguei a leitura. Aquele que não conheceu o pecado, ou fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O único ser que não teve pecado, que não cometeu nenhum pecado, foi Jesus Cristo. Então, eu não tenho o papel de apontar ninguém, de acusar ninguém, e nem de me acusar também. Porque o inimigo, ele quer que nós fiquemos mentalizando todo o tempo as velhas práticas, os pecados cometidos. Eu não tenho salvação mesmo, eu acho que eu não tenho jeito mesmo, eu não dou conta mesmo, eu tenho medo, eu vou voltar às práticas. Eu me entrego, era mais fácil. Até porque o mundo já oferece tanta coisa boa, tanta coisa prazerosa. Não entendendo muitos que o final disso tudo é a morte. Então, irmãs, o que eu sinto aqui, tô meia gripadinha, eu sinto aqui, nessa palavra de hoje, quando nós mais trabalhamos para Deus, é quando nós descansamos em Deus. O meu papel é descansar, porque Ele já fez tudo. E quando eu descanso em Deus, porque isso é fé, e quando eu não tenho fé, eu começo a fazer por vontade própria, e fazendo por vontade própria, eu desobedeço a Deus. Então, desobedecendo a Deus, eu peco. Aí eu não cumpri o papel da reconciliação. Não fiz o trabalho que Deus quer que eu faça. Porque o meu trabalho é continuar tendo fé, é ter fidelidade com Deus, é estar motivada todos os dias a levar o Evangelho àqueles que foram cansados. Nós levamos o Evangelho através da leitura da palavra, através do meu testemunho, através do meu trabalho social, levando alimento, amando o próximo. Não é o ativismo, não é a religiosidade que muitas das vezes nós estamos tendo. Às vezes nós trabalhamos tanto e fazemos pouco. Nós falamos tanto e não levamos o evangelho. Mas, às vezes, a prática de um dia, de um levar uma cesta básica, de ser luz, é o evangelho levado. Então, que Deus possa nos capacitar, todas as manhãs, nós lembrarmos que nós somos criaturas de Deus. E Jesus já veio para nos reconciliar, porque aquela aliança feita através de Adão foi quebrada. Temos essa aliança de novo. Nós agora não podemos mais entrar em apostasia. Nós não podemos mais, não convém, não é salutar que a gente venha perder essa comunhão com Deus, porque a nossa morada eterna para com o Pai vai depender dessa firmeza nossa até o final. Tem gente que crê, uma vez salvo, salvo para toda a vida. Amém. Mas a Bíblia fala de apostasia. E apostasia é deixar de lado tudo isso. Jesus só morreu na cruz uma única vez. Não vai morrer de novo. Então, quando eu creio, aceito, e depois eu desprezo esse sacrifício da cruz, aí já não tem volta mais. Que nós confiemos na palavra do Senhor e venhamos pedir ao Pai, ao Espírito Santo de Deus, que conduza as nossas vidas, que nós sejamos verdadeiramente maduras para querer continuar nesta jornada, sendo testemunho vivo dessa palavra que ferve nos nossos corações, que nos aquece e nos motiva a enfrentarmos os problemas, as dificuldades, porque aquela Paulinha pela qual vocês oraram meses e meses comigo, ela partiu essa semana. Mas ela nunca desviou do caminho do Senhor. Ela nunca desistiu. Ela queria um pouco mais de vida para cuidar de filhos, onde ela deixou o mais novo com 4 anos de idade. Um de 12 e um de 18. Um homem. Mas a fé dela
Foi perseverante, porque ela sabia que ela queria mais tempo, mas a decisão era do Senhor. E ela queria estar pronta para na hora da morte, quando nós nos despimos desse corpo glorificado, que é luz, que é vida, que é eterno, esse prevaleceria. E é nessa fé que nós temos que perseverar. Esse corpo vai se acabar de uma forma ou de outra. Nós estamos investindo muito nos botox, nas cirurgias, na beleza, esquecendo que isso aqui é perecível. Isso vai acabar. E também não estou dizendo que não faça. Acabei de fazer, vocês viram? Estou até fazer. Essa semana está ainda até meio feio. A gente faz. Mas onde está o nosso coração? Onde está o apego? Nós temos que investir mais e com muita sede. É no que é eterno. Essa é a minha palavra para hoje. Hein? Vamos orar? Quem precisar ir, poder ir com as bênçãos do Senhor, e quem puder ficar um pouquinho mais, acho que fica, Graça. Pai amado, Pai querido, Pai de imensa misericórdia e bondade, nós te louvamos e nós te agradecemos, Senhor, por mais este momento, meu Pai, por toda palavra, ensinamento derramado, as suas filhas, Senhor, que nós possamos, meu Pai, através dessa palavra, ter nossas forças renovadas, meu Pai, que nossas prioridades sejam elegidas, Senhor, de acordo com a sua vontade, com o seu ensino, Senhor. Que nós possamos mudar a nossa rotina, Senhor, e começar a priorizar o derramar de tudo que o Senhor nos permite receber aqui nessa reunião, para além de nós mesmos, para além de nossas famílias, Senhor. Pai, que nessa semana nós possamos ter nossas forças renovadas para cada desafio, Senhor. Que o Senhor possa levantar pessoas para renovar forças e para nos ajudar a passar por cada desafio, Senhor. Que estejamos unidos em oração, sustentando umas às outras, Senhor. E que o Senhor nos guarde até o nosso próximo encontro, Pai. É isso que nós te pedimos hoje, em nome do Senhor Jesus. Amém.